A paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui entrando no ar através do YouTube para vos pregar a palavra de Deus, a mensagem da cruz. E desde já quero pedir aos amados irmãos, aqueles que já estão acessando nossos vídeos, para que fale sobre este trabalho aos seus amigos, aos seus irmãos, aos irmãos da tua igreja. Coloque lá um gostei sobre os vídeos, divulgue no seu Facebook, fale a todos que você conhece. Fazendo assim, você estará pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estaremos dando continuidade a um grande tema, a mensagem da cruz, mas o tema de hoje é a luz do céu, a ruína do pecado e o poder da redenção. Hoje estaremos falando sobre a ruína do pecado e, se der tempo, o poder da redenção. E se você tem a sua Bíblia aí do teu lado, pegue-a e abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 9 e no versículo 14. Hoje estaremos falando sobre a cura do endemoniado. Estaremos falando sobre a descida de Jesus do Monte da Transfiguração. Já falamos quando ele estava lá com Pedro, Tiago e João. Eles passaram a noite inteira em oração, falando com Deus. E depois de ser revestido por aquela glória, com aquela nuvem que desceu ali, agora Jesus desce da montanha. E diz o texto sagrado: e quando aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, tornou-se-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, aonde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos, observe bem, que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Ainda trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai: quanto tempo que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus finaliza esse texto lindo dizendo: e disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Você que me ouve e que me vê agora, eu digo a você que tudo é possível para aquele que crê. Tudo. A palavra tudo na Bíblia é uma palavra completa. Ela não tem defeito, ela é perfeita. Tudo o que você pedir a Deus, assim lhe será dado. Jesus está descendo o monte da transfiguração. E quando ele vai para o monte, observe que ele tinha levado com ele Pedro, Tiago e João. E agora ele está descendo do monte. Eu creio que o sol já tinha nascido no horizonte, já eram umas 9 horas da manhã. E agora ele está ali, no pé daquela montanha, daquele monte. E havia uma grande multidão ali esperando que ele regressasse. E no meio daquela multidão não estava somente o povo judaico, não estava somente os seguidores do mestre, mas estavam ali também fariseus, republicanos, escribas. Estavam ali aqueles que estavam ali somente para espiar. Havia espiões de Roma no meio daquela multidão. Havia os príncipes dos sacerdotes no meio daquela multidão para investigar e para olhar e ver o trabalho que Cristo Jesus estava fazendo. E é da mesma forma hoje. Tudo que você faz para Deus é observado. Aqueles que não têm coragem de pegar a mão no arado
eles estão te olhando, te observando de longe, para poder de alguma forma ou de outra te parar, te segurar e impedir que você faça a obra de Deus. E a Bíblia declara que quando Jesus desce da montanha, aquela grande multidão chega ao redor dele, e a multidão, quando vê Jesus, ela se espanta. Quando o texto sagrado diz, e vendo eles, e vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele saudaram. Esse espanto da multidão, quando eles veem Jesus, eu creio, é que porque a glória de Deus, a glória daquela nuvem que havia descido daquele monte e coberto Jesus por completo, ele transfigurou diante dele, houve uma explosão de glória, de poder, magnitude do céu sobre a vida de Cristo, sobre o teu corpo materializado naquela carne. Eu creio que aquele brilho daquela luz ainda estava sobre o seu rosto, sobre os seus cabelos. E quando a multidão ouviu, a multidão ficou espantada. Porque a multidão não estava ali para conhecer Pedro, para conhecer Tiago, para conhecer João, para conhecer Tomé, ou Filipe, o Bartolomeu, o André. Mas eles estavam ali para conhecer Jesus, para buscar Jesus, para receber de Jesus. O alvo daquela multidão era tocar nele, ouvir ele, falar com ele, receber dele. E de uma forma ou de outra, para que eles pudessem sair dali com seu problema resolvido, com suas dores saradas, com sua vida mudada. Então esse era o projeto daquela multidão. Porque sempre quando nós nos achegamos a Deus, nós sempre nos achegamos para buscar algo, para receber algo de Deus. Na maioria das vezes, nunca nos achegamos a Deus, a Jesus, para agradecer alguma coisa. Mas sempre a gente está chegando para pedir. Nesse final de ano, que o ano está se findando, que nós temos vendo da igreja, é a igreja fazendo um novo projeto de vida para 2015. Já receberam tantas bênçãos de Deus em 2014 e já estão projetando receber mais de Deus em 2015. É um povo insaciável. É um povo pedinte. O que nós temos vendo na casa de Deus hoje é um bando de mendigos espirituais. Porque nós não nos contentamos com aquilo que Deus tem dado para nós. Queremos trocar de carro todo ano, queremos comprar uma nova casa todo ano, queremos multiplicar e triplicar aquilo que nós temos todo ano. Será que isto é a visão da palavra de Deus? Esse é o evangelho que Jesus pregou e manda que a gente pregue? Eu creio que não. Eu creio que não. Há coisas maiores para que nós possamos buscar. Mas na maioria das vezes, nos projetos de vida que nós fazemos todo ano, nós sempre colocamos lá nosso carro, uma nova casa, um emprego de 10, 20, 30 salário mínimo. Mas na maioria das vezes, ninguém coloca intimidade melhor com Deus, abandono do pecado, o cancelamento da TV a cabo. Mas a maioria só estão pedindo coisas materiais para desfrutar aqui na terra. Esquecendo que a única coisa que a Bíblia oferece para nós, irmãos, é vida eterna. A Bíblia é um livro de vida eterna. Se você não crê, você pode rasgar a tua Bíblia, mas a Bíblia é um livro de vida eterna, eterna com Deus. E a Bíblia declara que eles ficaram espantados e correu para ele e o saudaram, o cumprimentaram. Eles foram direto ao encontro do Senhor porque sabiam quem era Jesus. Sabiam que era ele. E havia uma discussão ali. Havia um debate, havia uma contenda ali naquele momento. Porque no período que Jesus ficou lá no monte, durante a noite, orando, buscando a presença de Deus, havia uma agitação ali no pé do monte. A multidão estava alvoroçada, raivosa, porque havia no meio daquela grande multidão, dezenas ou talvez centenas de pessoas estavam ali. Eu creio que havia centenas de pessoas que estavam ali, que passaram a noite ali no pé do monte, esperando Jesus descer. E acontece que havia no meio da multidão um homem, um pai, aflito, com o coração quebrantado, desesperado. Um pai que já tinha ido a todo lugar, buscando recursos, socorro para o seu filho.
E ele não encontrou socorro, não encontrou uma âncora, não encontrou ajuda em nenhum lugar que ele foi. Parece que eu estou falando com alguém hoje. Talvez você esteja na mesma condição que aquele pobre pai estava. Você tem buscado algo em coisas que você não tem conseguido encontrar prazer para a tua vida, solução para o problema do teu filho drogado. O teu casamento está indo de mal a pior e você não sabe como fazer. Você tem buscado a busca dos conselheiros, você tem até mesmo participado de encontros de casais nas igrejas, pagado uma fortuna para poder assistir um culto desse, porque hoje tudo é pagado no meio evangélico, todo seminário é pagado, tem que fazer inscrição, nada é de graça, sendo que a própria palavra de Deus diz que nós recebemos de graça, e assim de graça nós temos que dar. Eu sei que está acontecendo isso. Quem sabe você tem buscado as clínicas de recuperação. Talvez você é um crente, está dentro da igreja, mas é um viciado no álcool, no vinho, na bebida, na cerveja, não sei. E você tem buscado ajuda e não tem conseguido a ajuda do homem. E agora, quem sabe você também está no pé da montanha e está no meio da multidão. E aquele homem estava ali, havia uma grande discussão, por quê? E Jesus, quando viu ele discutindo, na realidade, irmãos, eles estavam falando mal de Jesus. Porque quando você não consegue fazer a obra de Deus direito, você faz a obra de Deus relaxadamente, quem acaba pagando o grande preço é o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo hoje é como lixo no chão. Por quê? Porque há um segmento dentro da igreja, no meio evangélico, igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, mas há um segmento religioso em nossos dias de hoje, que eles não estão pregando o nome de Jesus, eles estão usando o nome de Jesus. A pessoa de Jesus é usada como sabão. O nome de Jesus é usado como uma moeda de troca. Então isso tem escandalizado o nome de Jesus. É perigoso você chegar e falar de Jesus hoje para alguém e aquela pessoa pegar e cuspir na tua cara e falar: eu não quero ouvir falar desse Jesus de vocês. Um Jesus que arranca a pele, que arranca a carne, que arranca os ossos, que arranca tudo da ovelha. É o que tem acontecido hoje. Estamos tosqueando nossas ovelhas, tirando a lã, não nos contentamos com a lã da ovelha, nós tosqueamos a pele, não contentamos com a pele, vamos comer a carne da ovelha, não contentamos com a carne, vamos agora sugar o líquido que há no osso da ovelha, e a ovelha está morrendo dentro da igreja. Havia uma discussão entre eles. Talvez eles queriam saber quem que era o maior. Porque havia um pai no meio da multidão, e quando Jesus perguntou: o que está acontecendo aqui? Que bagunça é esta? Aí ele chegou e disse: mestre, é meu filho, que é o possesso. Há uma legião de demônio nele. E eu pedi para que seus discípulos expulsassem essa legião de demônio, esse demônio, e eles não conseguiram. Havia 9 apóstolos lá no pé do monte. Jesus levou Pedro, Tiago e João para a montanha, e aquele pai ficou a noite inteira pelejando com aqueles 9, para que eles pudessem curar aquele garoto, e eles não conseguiram. É uma vergonha, é triste, quando nós vemos no meio da nossa liderança, dentro da igreja, as pessoas sendo preparadas em seminários, é como conquistar a riqueza, como ficaremos ricos, é como ganhar mais dinheiro, é como fazer a cura interior, como ter a força da mente, é como ter o dom de revelação, o dom de cura. O que nós devemos fazer para prosperar? Seminários e mais seminários sobre finanças, sobre vida financeira, sobre vida a dois, vida sentimental, como viver melhor, como viver bem aqui, seminários e mais seminários. Mas nós estamos esquecendo de fazer um seminário sobre a busca do poder de Deus, como expulsar demônio, o caminho para a santidade, como fazer um jejum correto, como passar uma noite, dias e semanas, ou até mesmo meses na presença de Deus. O que fazer para trazer os milagres de volta para a igreja? O que fazer? Precisamos disso. Precisamos mudar o nosso formato de igreja. Desta forma que está aí, não funciona.
na forma de construir grandes templos e achando que isso aí vai resolver o problema do homem. Não vai. Porque o homem é materialista, ele gosta de tocar, de pegar, de ter e de possuir. Ele não contenta com aquilo que ele quer ter uma casa, ele quer ter um prédio, quer ter um edifício quer ter uma cidade. A cidade do mundo, a cidade mundial, grandes castelos, o templo de Salomão. E aí vai indo por adiante. Sempre pensando em grandeza, em subir, em poder. É por isso que o poder corrompe. Eles estavam ali no pé da montanha durante a noite inteira e não resolveram o problema daquele homem. Não resolveu. Não conseguiu resolver. Eles estavam escandalizando o nome de Jesus. Os escribas falavam: cadê o poder do Cristo de vocês? Vocês não são discípulos de Jesus? Será que é só ele que tem esse poder de expulsar um demônio? A gente viu quando ele expulsou o demônio daquele homem que morava no cemitério. Nós vimos quando ele expulsou o demônio daquela mulher chamada Maria Madalena. Agora vocês não conseguiram expulsar esse demônio do garoto. Olha, o garoto está aí no chão. Aquele garoto no chão, irmão, espumando pela boca, arranjando os dentes, é o símbolo da sociedade de hoje. É o retrato do Brasil que nós estamos vivendo hoje. É o retrato da América do Norte, que está afundando no pecado. E eu digo que se os Estados Unidos caírem na podridão e esquecer de Deus, o mundo inteiro vai cair com a América do Norte. Porque os Estados Unidos é a luz do evangelho do mundo. É a nação chamada por Deus para evangelizar o mundo, não é o Brasil, não. O evangelho do Brasil dá uma vergonha. Dá uma vergonha. Hoje a viúva, o pobre, o órfão, o necessitado está jogado na sarjeta, ou no canto da igreja, ninguém quer nada por ele. É aquela palavra, você tem que produzir. Se você não produz, você não vale nada. Jesus estava lá. Eles andavam com Jesus, eles comeram com Jesus, viveram com Jesus, mas ele ainda não tinha o poder de expulsar aquele demônio. Não conseguiram. Nós temos visto hoje nas igrejas pessoas chamando o processo de demônio em cima do altar, que é o lugar sagrado da igreja, e falando com demônios dentro da casa de Deus, entrevistando o demônio. A demonologia, o satanismo, espíritos, príncipes dos ares das trevas, tem trabalhado dentro da igreja do Senhor, abre aspas. Estão falando dentro da igreja, fala mais do que o Espírito Santo. Pergunta até o nome da coisa que está dentro do corpo da pessoa, se estiver no corpo da pessoa, porque muitos são pagos para fazer aquilo. Eu tenho visto, irmãos, eu tenho 32 anos que eu estou pregando o ministério, que eu estou no trecho pregando a palavra de Deus. Eu tenho visto a igreja fora da rota. E nós que não temos mídia, que não temos condições de pagar uma TV, de pagar uma rádio profissional para poder transmitir a palavra de Deus, nós pagamos um preço muito grande, porque nós só temos que orar, para que Deus possa parar a coisa. É por isso que eu peço aos irmãos que estão nos vendo aí do outro lado, divulgue para outras pessoas o que você está ouvindo aqui e aprendendo algo aqui com a gente, em nome de Jesus. Estamos a caminho do fim. Ontem mesmo eu vi uma notícia à noite, antes de ir dormir, no Jornal da Noite, de uma grande emissora do Brasil, que o Talibã, uma escola, lá na Palestina, entraram numa escola, os terroristas, e fuzilaram 150 pessoas dentro da sala de aula. Assassinaram um bebezinho de 2 anos. 140 crianças foram fuziladas e mortas a sangue frio. Os terroristas foram os mortos pela polícia palestina. E a igreja está dormindo. São sinais da volta que Cristo está voltando. Eles não conseguiram expulsar o demônio. Não conseguiram por quê? Porque não tiveram o poder que é dado para expulsar demônios. Não é somente falar de Jesus, não, irmãos. Tem que ter o poder do Espírito Santo. Eu já estou na segunda parte desta mensagem, desse texto lindo, desse jovem lunático. Mas eu quero que você olhe aquele pai desamparado, aflito,
clamando a Jesus, é o símbolo de você e de mim, que está do outro lado aí ouvindo esta pregação. Aquele garoto no chão, remoendo, rolando ali, que o pai dizia que jogava-se no fogo e na água para suicidar. Será que eu estou falando de alguém agora aí do outro lado? Estou falando com alguém? Você está pensando em suicídio em várias vezes e eu digo a você, como que eu vou dizer, procura uma igreja. Será que existe uma igreja boa que você possa ir? Com um pastor sério, que prega a palavra de Deus, honesto, homem de Deus. Antigamente a gente pregava assim, vá, procura uma igreja evangélica e fica ali. Hoje não podemos falar isso mais. Pelo andar da carruagem que está, a gente não tem como mais falar ao pecador, procura uma igreja evangélica e confessa o Senhor como Salvador ali. Porque está difícil. Não está fácil. Está difícil. E Jesus Cristo é a esperança do mundo. É a esperança do homem, da mulher, da criança, do ancião. Jesus Cristo é a esperança do doente, do aflito. Ele é a esperança do fraco. Ele é a esperança do pobre. Porque tudo é possível para aquele que crê. Até amanhã. Até a próxima, em nome de Jesus. Espero contar com você. E eu peço mais uma vez, acesse os nossos vídeos. Ouça com carinho. E você vai poder postar o seu comentário, comentando sobre os vídeos. Peça, pastor Abraão, eu queria que o senhor ensinasse sobre arrebatamento, sobre o milênio, sobre a volta de Cristo. Eu não sou muito profundo em escatologia bíblica, mas eu creio que a gente pode te transmitir alguma coisa que possa te edificar. E coloca lá, gostei. Amém? E passe isso adiante. Fale com seu colega de escola. Fale com seu amigo na faculdade. Fale com seu patrão, com seus colegas da empresa. Fale até com o trocador do ônibus. Alguém que está sentado no metrô do seu lado. Fale com alguém. Mande os vídeos para os seus colegas que estão aí membrados no teu Facebook. Vai distribuindo o pão da vida. E você estará fazendo grandes coisas para o reino de Deus. Fique com o meu abraço. E que Jesus Cristo te abençoe poderosamente. E na próxima estaremos dando continuidade a esta pregação. Amém? Deus os abençoe. Até breve.